palavra que o Senhor colocou do coração dele. Roberto, irmão querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado. Só tudo isso. Meus caros, estimados, preciosos amigos, irmãos da Igreja Presbiteriana das Graças em Casa Amarela, tudo na paz com vocês? Amém. Eu acho que toda vez eu faço a mesma introdução aqui, revelando a minha alegria, gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui, de assumir esse púlpito em nome do Senhor Jesus. E faço questão também de agradecer ao meu estimado amigo, irmão, presbítero André, amigo desses que é mais chegado que um irmão. Privilégio, viu, André? Caminhar contigo e mesmo que seja assim mentira, me encoraja essas palavras que você dá. Eu fico assim, entendeu? Porque amigo tem isso, eles dão uma encorajada, né? Brincadeiras à parte, queridos, sem maiores delongas, eu queria convidá-los a nós lermos um texto, uma história muito preciosa para o meu coração, está lá nas Escrituras, é no segundo livro dos Reis, o capítulo é o 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós começaremos a ler a partir do versículo de número 8, então abram lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim a palavra de Deus: se eu puder dar um conselho para você que se dispersa, ou para você que está com sono, a hora de você ter a maior atenção e o maior foco é agora. Nós vamos ler a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é suficiente, ela é autoritativa. Diz assim a palavra de Deus: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: eu vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, Eliseu, o profeta, chegando na casa da sunamita, retirou-se para o quarto e deitou. Então, disse ao seu servo, ao seu moço, seu ajudante, o Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu, sunamita, nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei? Ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Geazi, o ajudante do profeta, respondeu: o Eliseu, ela não tem filho, e o marido dela é bem velho. Disse Eliseu: chame-a. Chamando ele,
ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: Sunamita, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher, deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, na colheita, lá na roça. Disse a seu pai, o menino, disse ao seu pai: ai, a minha cabeça. Então, o pai disse ao seu servo: moço, leva-o à sua mãe. Ele tomou o menino, levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu no colo da mãe. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: marido, mande-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje, mulher? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus, que é Eliseu, disse a Geazi, o seu servo: está vindo a Sunamita. Corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu a você, Eliseu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma aqui o meu cajado, meu bordão, contigo, e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, eu não te deixarei. Então Eliseu, ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, e lhe deu aviso, e disse: o menino despertou não. Tendo o profeta Eliseu chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e ele orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a sua boca, olhos sobre os seus olhos, mãos sobre as suas mãos, estendeu sobre ele, a carne do menino aqueceu. Então Eliseu se levantou, andou no quarto, uma vez de lá para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino, e o menino espirrou 7 vezes.
abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a Sunamita, a mãe do menino. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Amém. Deus querido, nós lemos a tua palavra. Fala com a gente aqui, em nome de Jesus. Amém. Turma, eu gosto de ler a Bíblia. Acho que textos assim, eles têm essa dinâmica que faz a gente quase que sentir as emoções, não é verdade? Ao longo de toda a história humana, um tema sempre foi assustador. E esse tema é a morte. A morte é um assunto enorme, tormentoso, dificílimo ao longo de todas as eras. Não é o meu intuito, né? Apenas me vem aqui à mente aqueles faraós que eles faziam de tudo, eles arrumam substâncias químicas para ver se não vai degradar o corpo com a morte, e vai enterrar todo mundo comigo, as minhas esposas, os filhos, os meus exércitos, um desespero por conta da morte. Mas você não precisa ir longe. Você pode olhar nos anais de toda a história, é uma história recente, pessoas poderosíssimas, riquíssimas, elas são capazes de dar tudo por mais um dia de vida. A morte, ela é estabelecida na sociedade do jeitinho, que dizem que o Brasil é a sociedade do jeitinho. Ela é estabelecida como um negócio que não tem jeito. Ou vocês nunca ouviram alguém dizer: tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte? Não é assim? Pois a minha palavra hoje para vocês é para dizer que o texto sagrado, ele quer revelar para nós um poder que vence a morte. Louvado seja Deus. A pessoa que tem uma vida com Deus, preste atenção no que eu vou dizer, ela em Deus usufrui de um poder que vence a morte. Aquilo que mais assusta, atormenta, angústias, desespero, a Bíblia revela um Deus que tem um poder que é maior do que a morte. E tem uma curiosidade, e aqui me permitam, nessa minha apresentação do tema, para caminharmos aqui nas lições do texto, tem uma curiosidade. No Velho Testamento, você tem duas narrativas muito curiosas sobre ressurreição de mortos. E as duas são curiosas, porque são mortos que, por um exercício de fé de duas mulheres, eles são entregues a elas. É uma coisa muito interessante. Aqui deixa eu só estabelecer o meu ponto para vocês. Lá em Hebreus, Hebreus 11, o versículo é o 35. Hebreus 11, queridos, é a galeria dos heróis da fé. São os exemplos que nós temos nas Escrituras de pessoas que exercitaram uma fé que ela é paradigmática, ela é um encorajamento para todos nós.
E há uma curiosidade no verso 35, porque o que o texto sagrado nos diz é que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Quer dizer que na Bíblia Sagrada que o escritor de Hebreus tinha, que era o Velho Testamento, você tem dois exemplos. No primeiro livro dos Reis, a viúva de Sarepta, que também teve um filho que morre. O profeta na época, que era a representação de Deus na terra, era Elias. E por conta de um exercício de fé daquela mulher, da mãe do menino, da viúva de Sarepta, o menino é entregue a ela pela ressurreição, diz o escritor de Hebreus, pelo exercício de fé. Depois, agora com Eliseu, estamos nós no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, e nós agora temos o ministério de Eliseu, o representante de Deus na terra, e temos mais uma vez uma mulher. E é Hebreus quem nos ajuda a interpretar. É uma mulher de fé. E com o exercício da sua fé, ela ajuda a ter escrito e revelado para nós um poder que é maior do que a morte. Então, me permitam fazer aqui um comentário. Viver pela fé não é uma coisa que depende das suas patentes, credenciais humanas. Vive pela fé o pastor Hernandes Dias Lopes, pelo amor de Deus, ali vive pela fé. Sabe essa coisa que você muitas das vezes acha que é um padrão ou uma possibilidade, talvez para aquele que fez um pós-doutorado em divindade nos Estados Unidos? Não. Diante do tema que ao longo da história mais amedronta a humanidade, a Bíblia diz que os exemplos de vida de fé para a manifestação do poder de Deus foram de duas mulheres. De duas mulheres. E eu queria então dizer para o seu e para o meu coração: o chamado de viver pela fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que você ainda não viu. Esse chamado para viver pela fé, que é o único meio pelo qual nós agradamos a Deus, ele é um chamado para a minha vida e para a sua vida. Ele é um chamado disponível para mim e para você. No texto sagrado, nós temos e nós lemos aqui a vida de uma mulher de fé. E quem diz isso é o escritor de Hebreus. E é uma mulher que pela fé ela experimentou uma manifestação poderosíssima do amor, da graça de Deus no lar dela. Não é especial? Vale a pena então a gente estudar um pouquinho a vida dessa mulher, não é? Então eu queria começar passeando aqui na vida dela, olhando e fazendo essa pergunta: quem é? Quais são as marcas, características da vida dessa pessoa que viveu uma fé tão genuína, viveu uma fé tão especial, a ponto de ser incluída lá na galeria dos heróis da fé? Quem é essa mulher? Eu vou dizer para vocês: é uma mulher com cicatrizes terríveis da vida. Ou não é verdade? O que o texto diz? O texto diz que Eliseu, o profeta, ele fica impressionado com a hospitalidade deles. Gente, eles não só fazem o lanche gostoso, não só recebem a gente, pois não é que eles prepararam um quarto, cama, cadeira, a luzinha, um negócio especial para mim. Eliseu está no quarto e ele está impactado, sabe com o quê? Com o amor, com a graça, com a entrega, com o gasto que essa mulher tem para Deus. Porque ela é quem diz, ele é um santo homem de Deus. Mas tem um detalhe na história.
Eliseu, de alguma forma, queria expressar uma gratidão para aquela mulher. Ele chama o servo dele, o Geazi, e fala: chama a sunamita. Chama a sunamita e vamos perguntar para ela o que ela quer. Eu tenho influência com o rei, tenho influência com o comandante do exército, sou homem de Deus, vamos ver o que ela quer. A gente precisa demonstrar uma gratidão por tudo que ela tem feito. É muito interessante, porque quando eles a chamam, a sunamita escuta aqui o Eliseu dizendo de alguma forma que quer retribuir o que ela tem feito, e ela diz: não preciso de nada não, eu estou bem. Aquela expressão, né, que nós lemos, ela é curiosa, quando ela diz que ela habita no meio do povo. Eu gosto da tradução da NVI, porque ela diz exatamente assim: ó, eu estou bem no meio do meu próprio povo. Ou seja, ela está bem. Mas olhem aqui comigo uma curiosidade. Quando ela não quer nada, mas o Geazi e o Eliseu ficam conversando entre eles: rapaz, o que a gente dá? E homem não é muito bom para dar presente, né? Às vezes ele não presta muita atenção, às vezes bastava um arranjozinho ali para uma mesa, mas o homem, ele assim. Mas o Geazi prestou atenção numa coisa curiosa: não tem menino nessa casa. Vou fazer um parênteses, tá? É só porque a gente tem liberdade, é só um pequeno parênteses. Quando meus filhos eram pequenos, nós sempre contávamos histórias da Bíblia para eles antes deles dormirem. Passeávamos pelas histórias, é uma coisa super legal. 2 histórias ficaram marcadas porque eram histórias que eles sempre me pediam para contar novamente. Uma era do paralítico, que é lá o paralítico que desce, né, com os 4 amigos que descem. E uma história que eles pediam para contar era essa daqui, da sunamita. Eu contava com riqueza de detalhes, e a parte que eles mais gostavam era essa. Porque quando eu contava para eles, eu contava bem assim: o profeta Eliseu e o Geazi ficaram observando o que é que falta nessa casa. E aí, o Geazi disse: ô Eliseu, não tem brinquedo espalhado no chão, não tem pé sujo na parede, não vi nada rabiscado, não tem comida pelo chão. Eles adoravam, e eles iam me ajudando, fazendo os malfeitos deles, né? A cama não está desarrumada. A cama não ficou desarrumada. E eles iam ajudando a lembrar. Todo mal feito. A gente não escuta grito. Eu sei que a gente parava nessa parte aqui, deles conversando o que é, né? Então, eu acho que aconteceu isso. E o Geazi fala: rapaz, não tem um menino. Eliseu chama e diz assim: sunamita, daqui 1 ano você vai ter um filho. Ele abriu uma ferida que estava cicatrizada, porque ela disse: não, meu Senhor, não mintas para mim. Eu queria pegar essa verdade aqui. Preste atenção. Às vezes você pode achar que uma pessoa de fé é aquela pessoa que então é sempre muito vitoriosa, sempre alcançou o que desejou, tudo que pediu a Deus foi dado. Não. A sunamita é uma mulher que ela, em uma sociedade onde era muito significativo, quase que um elemento de previdência, de identidade, ter um filho, ela não teve. Quando esse assunto foi tocado, aquilo foi doloroso, aquilo foi difícil. Por quê?
Porque exatamente os nossos sonhos mais legítimos, que nós tanto desejávamos, que nós queríamos que tivesse acontecido, coisas que são muito especiais, muito queridas, e de repente elas não acontecem, elas são dolorosas, gente. São difíceis, são complexas. A sunamita, que é tida como um exemplo de fé para nós em Hebreus e que exerce a sua fé em todo o capítulo que nós lemos, ela é uma mulher que ela tem uma história de profunda frustração, mas atenção, é uma frustração resolvida em Deus. O grande elemento do exercício da fé não é um tipo de positivismo onde tudo que eu quero acontece, mas é onde eu pacifico meu coração diante das coisas que eu não entendo. E nós podemos olhar esse texto e enxergar uma mulher que ela tinha sim, ela tinha um desejo legítimo, especial, que nunca aconteceu, mas preste atenção no que eu vou dizer. Essa é uma mulher de fé, porque no meio do seu desejo não resolvido, não atendido, ela é uma mulher pacificada. E qual é a prova que nós temos que ela é uma mulher pacificada? Porque ela é uma mulher que serve, ela é uma mulher que tem a casa aberta, ela é uma mulher que ela é hospitaleira, ela é uma mulher que se gasta pelo outro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A pior coisa que pode acontecer é quando algo terrível que você jamais queria aconteceu foi com você e você fica muito mal. Ou algo que você queria muito legítimo e não aconteceu e você fica muito mal. E você carrega esse peso e você vive a vida como se você fosse um veneno que se destila para tudo e todos. Além do sofrimento por ou não ter conseguido o desejo legítimo que queria, ou além do sofrimento por ter sofrido a injustiça, a maldade que você nunca quis, além disso, você se torna alguém sobrecarregado, uma pessoa dominada por aquela história que não fecha aquela ferida, não cicatriza, e você não serve, e você só fala mal, e você só critica, e você tem uma espécie de um ódio incrustado. Isso é um veneno, gente. Eu gosto da sunamita, porque a história dela não é de uma grande vitória que ela vem, por isso que ela tem a fé. Não. Ela é uma mulher que teve uma ferida, Deus não atendeu, mas essa ferida foi fechada e ela é uma mulher pacificada e ela é uma mulher que serve. Essas são as marcas da fé. Você talvez não entenda o porquê que algo terrível lhe aconteceu, ou talvez você não entenda porque que algo tão legítimo que você desejava não ocorreu. Talvez você não entenda, mas deixa eu te dizer uma coisa: se você ficar abraçado com essa dor, se você ficar abraçado com essa coisa ruim, se você ficar abraçado com esse peso, você é presa fácil na mão de Satanás, porque Satanás adora essas coisas. Ele põe na sua mente dúvida se Deus existe, se Deus te ama, se Deus tem poder. Ele te paralisa. E tem muitas pessoas que não servem na igreja, não abrem a sua casa, não tem palavra doce. Por quê? Porque ela se sente injustiçada, porque aquele pedido que ela teve a Deus, Deus não fez, não cumpriu como ela queria. Isso é um duplo veneno para a sua alma e para quem convive com você. A sunamita é diferente. A sunamita tem uma história de profunda frustração do seu desejo pessoal, mas ela é pacificada e ela transforma essa pacificação em Deus, sabe em quê? Serviço. Ela serve. Pode deixar, eu faço a comida. O texto começa dizendo que ela que constrange o Eliseu e o Geazi a comer. Eu sei fazer bolo, eu faço. Eu trago o café. A minha casa está aberta. O encontro pode ser lá. Pode almoçar lá em casa. Pode dormir lá. Não tem problema. E mais,
ela faz sem nenhum desejo de algo em troca, ela faz porque ela é uma mulher de Deus. Nós sabemos que ela é mulher de Deus, porque no final do capítulo, quando ela conversa com Eliseu, ela diz: tão certo como vive o Senhor, Senhor caixa alta, lá no versículo 30, é exatamente o tetragrama, é aquela expressão do nome próprio de Deus. Ela diz: eu tenho um Deus que vive. Quem tem um Deus que vive, pode viver por fé, fazendo sabe o quê? Pacificando o coração nessa história que você não entende por que ela foi assim, mas você entende Deus. Pacifica o coração. E em segundo lugar, que faz parte da mesma moeda, sirva, se entregue, se gaste, sem esperar nada em troca. É lindo. Sabe por quê? Quando eles chegam para ela: ô Sunamita. Sunamita não é o nome dela não, viu gente? Sunamita é porque ela é de Sunem, mas como eles chamam de Sunamita o tempo inteiro, eu já botei o apelido dela de Sunamita. Fala, Sunamita. Ô Sunamita, pode pedir qualquer coisa, a gente faz. E ela responde: eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem não significa que todos os seus sonhos foram realizados. Eu estou bem não significa que você não sofreu injustiças e problemas. Eu estou bem significa que você tem uma vida com um Deus vivo. Eu estou bem. E quem está bem, serve. Conta comigo, André. Onde que está precisando? É comida? É casa? É limpar? Onde que é para ajudar? Gente, que maravilha. Você vai querer alguma coisa em troca? Nada. Eu estou bem, porque eu tenho um Deus vivo. Uma mulher de fé. Um negócio especial. O texto então continua. E aí ele diz que, gente, ele fala muito pouco do marido. A única coisa que fala é que o marido é velho. Engraçado. Mas eu não sei. Tem texto que assim, rapaz, ajuda o marido, não fala nada do marido. A única coisa que fala é que ele é velho. Agora, ele tem uma virtude, esse marido. Não sei se vocês perceberam. Quando o menino adoece, qual que é a primeira coisa que o homem faz? Leva para a mãe. Isso aí é uma sabedoria sem tamanho. Meu Deus do céu, não. Isso é um homem sábio, não é? Isso aqui, todo homem sábio, ele sabe disso. Menino adoece, ele fala: leva para a mãe. A mãe, o homem. Mas, gente, nasce um menino. Eu não posso ler um texto desse sem falar sobre isso. Porque gente de fé não é uma pessoa de fé porque tudo que sonhou realizou. Não é isso. Gente de fé é gente pacificada em Deus porque tem relacionamento com Deus. Gente de fé é gente que se gasta. Mas deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Gente de fé pode viver uma vida plena de expectativa. Porque aquilo que parece impossível, Deus pode fazer. Aquilo que parece que não tem solução, Deus pode resolver. Então quem vive pela fé, conquanto ele não barganha com Deus, eu vou chegar, eu vou assistir esse culto em casa, eu vou até naquela reunião que tem no meio da semana, eu vou porque eu vou ganhar os pontos aqui agora, o Senhor responde aquela minha oração. Isso não é fé não. Fé é a pessoa está entregue, eu sirvo o Senhor, eu louvo. Por quê? Porque meu Deus é vivo, porque eu sou dele e ele é meu. Mas gente de fé pode ter sempre uma vida cheia de expectativas. Quando você diz, não tem mais jeito não para aquele menino, tem. Não tem mais jeito não para aquele cônjuge, tem. Não tem mais jeito não lá naquele trabalho, tem. Por quê? Porque Deus é poderoso. Gente, nasceu o menino, louvado seja Deus. E parece que ela era uma mãe mesmo, negócio bom, criava o menino, e o menino é bom, menino bom, porque o menino foi trabalhar com o pai, lá na colheita, que menino bom, né? E ocorre um revés terrível. A gente não sabe direito o que foi, mas foi alguma coisa na cabeça, algum negócio na cabeça do menino. O pai disse, leva para a mãe. Levou para a mãe. Não teve jeito. O menino morreu no colo da mãe.
dizem que talvez seja das mais difíceis dores que alguém pode enfrentar. O menino morre no colo dela. É curioso porque nesse momento a palavra que eu extraí para colocar para esse momento aqui é equilibrada. Gente, que mulher equilibrada. Curioso, né? Ela coloca o corpo do menino. A Bíblia diz que o corpo esfriou. Coloca lá no quartinho. Chama o marido. Ele fala: eu preciso que arreie a jumenta. Eu preciso de um ajudante, um servo. Eu vou lá no homem de Deus. E o marido fala assim: uai, mas você vai lá hoje? Não é uma das festas, não é assim, tá tudo bem. Eu falei: tá tudo bem. E ela vai, ela está no caminho, parece que eles estão no Carmelo, é meio alto. Eu sei que o Eliseu consegue identificar quem é ela. Fala para o Geazi: corre lá e vê o que foi. O Geazi vem e fala: ô Sunamita, tá tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela fala: tá tudo bem. E aí ela chega em Eliseu e ela derrama sua alma na presença de Eliseu. Aqui deixa eu tentar só falar o que eu já disse. Nesse período, esses profetas, Elias, Eliseu, eles são uma espécie de personificação da palavra de Deus no meio do povo. O que eles falam é a palavra de Deus. Eles são os grandes mediadores, né, entre Deus e aquele povo. Hebreus explica isso no capítulo 1. Ele diz: tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje nos falam por intermédio do seu Filho Jesus. Então, nesse período, quem era uma representação do próprio Deus com eles eram os profetas. É Eliseu. Ela agarra as pernas dele, ela rasga o seu coração. Eliseu, que é um homem santo de Deus, identifica: essa mulher tem amargura. E ela então abre o coração para ele. Nunca pedi nada. Não foi não foi nada disso. E aí tem essa história curiosa, porque o Eliseu, ele pega o servo dele, tira o cajado e fala: Geazi, está aqui o meu cajado, vá na frente e ponha o cajado sobre o menino, e o menino vai levantar. Muito curioso, que parece, né, uma dessas fábulas que os mágicos, né, o cetro, o cajado, é uma coisa muito comum, mas é muito engraçada a narrativa, porque vai com o cetro do grande poder, chegar lá, põe o cajado no menino, não acontece nada. É engraçado, é assim, é só um detalhe. Por que será que o texto vai dizer que mandou o cajado, o cajado não funcionou, fica até meio feio? Eu só tenho uma explicação: é porque isso foi o que aconteceu. É porque é a verdade. Ninguém que escreveria uma fábula ia contar um negócio desse, que o cajado do cetro do homem poderoso, quando vai, não resolve. Ninguém ia contar, a não ser que isso fosse verdade. É o que aconteceu. E aqui eu queria olhar para este lado da história, que é o menino morto. Tem muitos detalhes aqui no texto sobre o que aconteceu aqui para essa ressurreição.
E o primeiro é esse. O primeiro é: não tem nenhum tipo de instrumento, não tem nenhum tipo de ação ritualística ou mágica, ou cetro, que resolva. Não resolveu. E tem mais um detalhe: essa mulher parece que tem um discernimento até um pouco maior, porque ela está abraçada. Eliseu manda Geazi com o cetro e ela diz: tão certo como o Jeová, o Jeová, o Yahvé vive, como tu vives, eu não saio daqui. Porque ela sabe que o que mais ela precisa é da presença de Deus, e não de um cetro, de uma coisa, de um copo, de um negócio. Aquilo ali é santo. Eu preciso é da presença de Deus. Olha o discernimento dessa mulher. Eu preciso é de Deus. Ele vai. E quando ele vai, tem essa cena. Ele entra naquele quarto. E o texto faz questão de dizer umas coisas curiosas. Ele diz que, em primeiro lugar, esse santo homem de Deus, ele ora a Deus pelo menino. É curioso. Mas, em segundo lugar, o texto diz que esse homem santo de Deus, ele cobre o menino, mão com mão, olho com olho, nariz com nariz, boca a boca. Ele cobre o menino. E ao cobrir o menino, e isso ocorre ali por algumas vezes, Deus ressuscita o menino. Será que a Bíblia teria, apenas aqui uma história como se o grande fim para uma família fosse a ressurreição desse menino? Só uma pergunta: esse menino ainda está por aí? Não. Ele já morreu de novo? Já. E olha, tem muito tempo. Isso daqui comunica uma coisa muito, muito, muito especial para o meu coração. Porque a Bíblia diz, eu queria que você prestasse atenção aqui, em Efésios, no capítulo 2. A Bíblia diz que todos nós, por natureza, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E sabe quando é que Deus nos deu vida? Quando Cristo, João 17, orou por nós: Pai, eu intercedo por estes e por todos aqueles que vierem a crer em mim. E de repente, Jesus, Ele nos cobre com seus braços abertos, assim como Eliseu está tampando o menino, e Deus já não vê o menino, mas vê o seu representante, o santo servo de Deus, como quem o substitui. E Deus, ao vê-lo, já não o menino, ele traz vida ao menino. Queridos, isso é exatamente o que Jesus fez por nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A única esperança para gente como eu e você, mortos em delitos e pecados, é quando o próprio Jesus se antepõe entre Deus e a sua justiça e nós. E Deus, quando olha para nós, Ele vê
Cristo. E a justiça, a condição de filho perfeito e eterno, é a única coisa que Deus vê em nós. Quando Cristo está unido conosco, o que o Pai vê é a justiça do santo servo de Deus em nós, e isso nos dá vida. O que eu e você mais precisamos ao olhar para esse texto, em primeiro lugar, preste atenção, é nos identificarmos com esse menino. Perdidos, mortos, não basta uma ajuda, não adianta um grito, não adianta mexer na cama, não adianta tudo o que fizeram. É necessário que alguém vindo da parte de Deus se interponha entre Deus e nós, e com a sua substituição proveja para nós da parte de Deus a ressurreição. Cristo é quem faz isso por nós. Todas as vezes que nós temos um encontro com Cristo, preste atenção, o que está acontecendo é exatamente isso. Deus, ao olhar para nós, mortos nos nossos delitos e pecados, quando Ele nos vê unidos a Cristo, Ele vê o próprio Filho dele. E o Filho dele entrega essa justiça, essa condição de filho, essa perfeição para nós. E a nossa morte, os nossos delitos, os nossos pecados ficam encravados na cruz. A Bíblia diz que esse escrito de dívida que constava de ordenanças, que pesava contra nós, foi lançado sobre Cristo naquela cruz. E é exatamente porque Ele recebe a nossa culpa, a nossa dívida, e Ele nos cobre com a sua justiça, é que nós temos uma ressurreição espiritual. Queridos, o que acontece com esse menino? Muito mais do que um grande milagre que demonstra que Deus tem poder sobre a morte, é que esse menino, ele não volta mais o mesmo. Ele volta agora com uma fé que é igual a da mãe. O que aconteceu para que essa mãe confiasse que Deus pode ressuscitar o próprio filho dentre os mortos? Ela foi transformada por Deus. Gente transformada por Deus, ela tem uma capacidade muito especial que eu queria concluir fazendo esse link. Por 3 vezes no texto, essa mulher responde: está tudo bem. Quando o Eliseu diz: o que você quer em troca, minha filha? De servir ao Senhor, de servir na casa do Senhor, de ser hospitaleira, de se gastar, ela responde: está tudo bem, eu não preciso de nada. Quando o marido pergunta: mas por que selar uma jumenta, chamar para você ir aonde? É tão interessante que, conquanto a tradução diga que ela diz assim, não vai fazer mal nenhuma, a palavra que tem lá é shalom. Curioso, é uma mulher que ela responde ao marido dizendo: eu estou em paz. Quando ela encontra Geazi no meio do caminho, e ele também pergunta: vai tudo bem? Ele ainda diz: com teu marido, com você, com teu filho. Ela não diz: está tudo bem com meu filho, está tudo bem com meu marido. A expressão que ela responde, traduzida por tudo bem, é shalom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que pode parecer esquisito. Nós podemos ter angústias e dificuldades no particular. Não sei o que está acontecendo com meu filho, não sei o que está acontecendo ali com o marido, com a esposa, não sei o que está acontecendo ali com o país. Nós podemos ter dificuldade no particular, mas nós podemos viver o shalom de Deus no geral. Eu não sei porque eu perdi emprego, eu não sei porque que o vizinho brigou, porque que o menino saiu de casa, eu não sei porque daqueles vícios, eu não sei porque daquelas coisas, eu não sei. Isso é uma angústia, claro que é. Isso me leva a quem? A Deus, como ela. Mas isso não precisa roubar de mim. Não precisa roubar de mim uma certeza: eu já vivo no shalom de Deus. Porque essa palavra que é traduzida por tudo bem, tanto com o marido, tanto quanto com Geazi, tanto com o Eliseu, esse shalom é uma palavra que significa uma paz, uma tranquilidade, referindo-se a Deus, especialmente no relacionamento proveniente da aliança com Ele.
A minha aplicação para os nossos corações é mais ou menos a seguinte: é possível viver no shalom, que é a paz de Deus que excede todo entendimento, independente das circunstâncias. Isso é fé. Você pode virar a página daquela história antiga, que é um peso, que é uma sobrecarga na sua vida. Você pode. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendam de mim, vocês acharão um descanso para a alma. Por favor, essa mulher que tinha aquele trauma, tinha aquela dor, ela entregou. E se você entrega, pacifica o coração e parte para cima da vida. O que é partir para cima da vida? Sirva aos outros, se gaste, sem querer nada em troca, porque você tem um Deus vivo. Você pode não entender alguma coisa, mas quando você entende Deus e a eternidade, isso muda o seu shalom. Você pode ter dificuldade no particular, mas você não precisa ter dificuldade no todo. Deus é vivo, Ele é eterno, Ele resolveu a minha eternidade. A Bíblia chega a dizer que se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura vai faltar alguma coisa? Pense nas coisas do alto. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: meus irmãos, parem de ficar enraizados, arraigados com essas coisas que trazem azedume para o seu coração. Na verdade, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que traz louvor a Deus, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensa nas coisas do alto, pensa no que traz esperança. E sirva ao Senhor, sirva na família, sirva na vizinhança, sirva na igreja, com o coração cheio de expectativas. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Não tem uma música assim? É a maior verdade. Pacifica o coração, sirva. Mas a minha última palavra: seja um agente para levar essa sua fé aos que estão mortos nos seus delitos e pecados. Esse menino foi extremamente abençoado, porque ele tinha uma mãe que ela não se cansou, ela não se desequilibrou, ela foi a Deus, foi até o fim, para que aquele menino pudesse ter um encontro com o santo servo de Deus, que na intercessão e na mediação pudesse cobri-lo, para que ele pudesse ressurgir. Queridos, isso é um chamado para todos nós. Nós convivemos com pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. E é uma bênção quando nós somos canal de Deus, na intercessão a Deus, para que Ele encontre. Podem ser filhos, podem ser pais, cônjuges, podem ser vizinhos, podem ser irmãos, pode ser esse Recife inteiro. A maior bênção é nós estarmos disponíveis, entregues a Deus, para que nós levemos essa boa palavra do poder que vence a morte para as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Queria terminar com uma pequena ilustração sobre a possibilidade dessa vida em fé. É uma ilustração que particularmente mexe muito comigo. Nos idos de 1870, um homem chegou a perder todos os seus negócios no grande incêndio que houve em Chicago, Horácio Spafford. E depois de um tempo ele resolve ir embora para a Inglaterra, mas por uma dificuldade logística, ele não conseguiu ir com a família, que era a esposa e suas 4 filhas. Elas vão na frente no navio. E ele fica para ir depois. Mas então, o inesperado acontece. Aquele navio que ia para a Inglaterra, ele afundou no Oceano Atlântico. E naquela complicação, naquela dificuldade, nas ausências de notícias,
ele depois de algum tempo recebe um telegrama da esposa: eu sobrevivi sozinha. As 4 filhas faleceram no naufrágio. Ele pega o próximo navio para então poder ir para a Inglaterra, encontrar-se com a sua esposa. E diz a história que quando aquele próximo navio, que agora ele está, passa pelo lugar onde o navio afundou, o capitão disse para a tripulação que foi aquele local onde o último navio tinha afundado. E ele, naquele conversa, imaginando aquele naufrágio, as suas 4 filhas morrendo, ele escreve um hino. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É um privilégio viver por fé. Vamos orar? Pai querido, obrigado